Pessoal, boa tarde, né? Nós estamos iniciando nossa quarta aula, tá? Essa quarta aula, eu já queria ir aproveitando alguns detalhes que nós vamos falar durante o curso, que às vezes parece simples, mas é bom a gente deixar para quem vai trabalhar nessa área, quem está trabalhando nessa área, é muito importante, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, rapidinho, nós vamos falar um pouquinho da trena, tá? A trena é um dos principais instrumentos de medição que um caldeireiro, um pessoal que trabalha com caldeiraria tem que ter. Porém, a trena, na verdade, a gente compra uma trena na loja, tá? Só para vocês entenderem. Essa trena que nós compramos na loja, ela não é uma trena aprovada dentro da caldeiraria, tá? Para você fazer medições finais de peças, tá? O que acontece? Toda trena, ela tem que ser calibrada, tá certo? E essa trena, ela tem que ter uma numeração, uma identificação, tá? Do controle de qualidade interno, que ela foi aferida com uma trena que foi calibrada num laboratório especializado, tá? Então hoje tem empresas, o que elas fazem? Elas são especializadas em calibrar instrumentos de medição, tá certo? Por que eu quis falar um pouquinho da trena? A trena, ela parece um instrumento simples, né? E é um instrumento simples que todo mundo praticamente conhece, né? Tem alguns detalhes que eu quero falar sobre a trena. Vocês, como caldeireiros, como montadores, vocês nunca vão falar, procurem tirar esse vocabulário de vocês. Vocês não vão falar medida em centímetro, tá? E nem medida em metro, tá? A medida em metro e centímetros é para arquitetura, tá? Nós vamos falar sempre em milímetro, tá? Milímetro, né? Toda caldeiraria trabalha em milímetro, tá? Então isso é importante. A trena, ela vem graduada, né? Depois vocês peguem uma trena, ela vem graduada na parte de baixo, centímetro e milímetro, né? Então, cada 1 centímetro, 10 milímetros, né? Cada 1 metro, 1000 milímetros. Então, sempre a gente vai falar assim, 1000, 1500, 1200, 1235. Então, não deixar escapar nunca, né? Tá perto de alguém. Ah, quanto tem? Ah, tem 50 centímetros. Esquece essa linguagem. Você, né? Essa linguagem é para pedreiro, para arquiteto, essas coisas. Para nós, como fábrica, como caldeiraria, é sempre milímetro, tá certo? Então ela vem graduada na parte de baixo, sempre vocês vão ver isso. Às vezes tem algumas coisas que vocês talvez não observaram, né? Ela vem graduada na parte de baixo, a letra maior é o centímetro, né? Tá certo? E ela vem sempre, a graduação dela destacada numericamente é centímetro, né? Então, 1 centímetro, 2, 10 centímetros. Só que pra gente, o 10, ele é 100. 100 milímetros. Tá certo? Tá? 1 metro tem 1000 milímetros. Então, daí pra frente, vocês vão fazendo, né? E a trena vem na parte de cima, graduada em polegada, né? 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Tá certo? Então, o porquê que ela vem graduada na parte de cima em polegada? Grande parte dos trabalhos de vocês vai ter a medida em milímetro, que é quando nós estamos trabalhando com estruturas metálicas e outros afins. Quando vocês estiverem trabalhando, vamos falar assim, vocês vão fazer caldeiraria, uma hora vocês podem se especializar em tubulação, tá certo? Então hoje tem profissionais de caldeiraria que mexem só com acoplamento de tubulação, que a gente chama de fabricação de spool. O que é um spool?
é um trecho de tubulação que tem um flange, uma curva, são trechos de tubulação. Spool significa trecho de tubulação. Mas na linguagem que vocês não vão deixar escapar mais, é spool, tá certo? Então, onde tem acoplamento de uma curva, de um flange, tá? Então, hoje tem os encanadores, né? Isso tem muito a nível Petrobras, os caldeireiros ligados à tubulação. Então, em algumas empresas maiores, tem o caldeireiro, tá? Tem o montador e tem o caldeireiro especialista em tubulação, tá? E vocês vão perceber que às vezes a parte de tubulação, acoplamento, né, de conexões e tal, é uma área muito importante também. Então, na parte de cima, ó, ela vem graduada em polegada, tá? E cada polegada, ela é dividida em frações, né? Então, uma polegada, por exemplo, tem 8 oitavos. O que é isso? 8 vezes 1 oitavo, tá certo? Aqui na trena, até a graduação de 1 oitavo, dá para ver bem. Ela não é feita para isso, tá? A trena está graduada aqui, tudo bonitinho, mas a trena, quando vocês passarem a ver polegada, vai medir um tubo e tal, como o tubo, ele é padrão, né? Ele é padrão polegada. Grande parte das tubulações da ANSI, né? ANSI é a norma que rege a parte de tubulação. ANSI B31.1, né? Mas isso eu só estou falando só para vocês terem uma noção. Então vocês vão ver tudo que é tubo, vocês não vão falar milímetro nada, vai falar polegada. Olha, esse tubo é de 6 polegadas, esse tubo é de 8 polegadas, tá? Essa é a linguagem que vocês vão falar. E tem basicamente 2 tipos de tubo, que é o tubo que a gente chama de diâmetro nominal, que é o tubo mais usado no mundo, e tem a parte de tubo que a gente chama de tubo OD. O que é o tubo OD? É o tubo que é o diâmetro externo é polegada, tá? O diâmetro, você vai pegar 4 polegadas, 101 tal, é o diâmetro externo do tubo. Esse é o tubo OD. O nominal, não. O nominal é um diâmetro médio. E aí você vai ver os 4 polegadas, ele é bem maior, ele é 114,3 alguma coisa, tá bom? Então, só para vocês terem essa noção. A trena vem graduada em centímetro e graduada em milímetro embaixo, tá? Então, essa trena, na verdade, a gente usa até meio centímetro. Quando a gente vai pegar uma medida mais precisa, o que nós usamos? Usamos o paquímetro, né? O paquímetro é outra fase. O paquímetro, ele tem algumas particularidades, né, que aí eu precisaria passar o paquímetro na mão de vocês, cada um. Eu queria que vocês entendessem a medir no paquímetro, pelo menos até 1,16. E aí eu vou explicar para vocês como é que faz a graduação no paquímetro para medir até 1,16, tá? E se você pegar hoje alguns caldeireiros, tal, eu não vou generalizar, mas é uma dificuldade de entender os decimais do paquímetro, tá certo? Como é que você coloca lá no paquímetro 1,16, tá? Tem uma referência quando você coloca no olho e tem uma referência que é a referência que você tem que fazer a referência para você graduar o paquímetro, né? Então, o que é 1,16 que eu quero falar para vocês? Eu quero que vocês, mais para frente, aprendam a dividir pelo menos uma polegada, 25,4 milímetros, em 16 partes, tá? Então, quando a gente fala 1,16, quer dizer 25,4 dividido por 16. 1 oitavo é 25,4 dividido por 8. Então, é 8 partes de 25,4. Uma parte de 25,4. Meia polegada. Exatamente 2 partes. É a metade de uma polegada. Né? Tá certo? E assim vai. 3 quartos. É como se você estivesse pegando uma polegada, dividindo por 4 e pegando 3 partes. Então, isso, com o tempo, isso vai ficando na memória de vocês e vai ficando fácil de trabalhar. Você vai tendo uma noção de espessura, de tamanho das coisas, né? Então a trena, vocês vão ter uma trena, né? Se vocês estiverem trabalhando numa empresa, né? Aqui nós temos as obras nossas, praticamente todas as obras, a trena tem que estar calibrada, tá certo? A trena tem que ter uma rastreabilidade. Por quê? Só para vocês entenderem. Se nós recebermos uma visitação de um cliente
que ele é homologado, lá tem ISO, tem tudo igual a gente, e nós estivermos com uma trena. Ah, eu peguei uma trena lá só hoje, né? Tá o Eduardo andando na fábrica lá, tal. Por favor, posso ver tua trena? Pode. Ele não vai perguntar o que eu estava fazendo com a trena, tá? Ele vai induzir, se eu estou com a trena na fábrica, é que eu estou fazendo utilização dela. Isso é uma não conformidade grave para a empresa, tá? Então, às vezes a gente vê a trena, né? Parece um instrumento simples, mas é um instrumento muito importante, tá certo? A trena tem que estar sempre visível, não pode estar quebrada, tem que estar com o certificado de aferição na data, né? Tem uma data para que vence a aferição, né? E além de, se a trena danificou alguma coisa, você vai lá e fala para o inspetor que a minha trena está danificada, né? Para que ele não sofra e para que a empresa não sofra uma não conformidade, tá bom? Bom, nós vamos falar mais depois sobre a trena, paquímetro, mas acho que uma explanação básica que eu queria passar para vocês é essa, tá bom? Vamos voltar às nossas peças, né? Tá bom? Então, eu estava aqui sentado, então eu criei 3 blocos aqui, tá bom? Então, vamos começar pelo bloco central, por esse bloco do meio, tá bom? Então, eu vou fazer a vista em planta e vou tentar seguir aquela sequência. Eu achei bom aquela interação da aula que nós fizemos, tá certo? Com os acertos e erros, eu fiquei satisfeito. Satisfeito pela decisão de vocês de questionar, tá bom? Que é isso que nós precisamos aqui. Não deixe de questionar, tá bom? Bom, então vamos fazer. Eu coloquei frontal, né? Vou sempre repetir, mas vocês já estão, vai ficando isso na cabeça. Isso que vocês estão olhando daí é a vista frontal, tá? Essa é a vista em planta e essa aqui do meu lado sempre a vista em vista lateral, tá bom? Eu vou fazer a peça, qualquer coisa, como vocês estão nessa distância, quer sentar aqui, ó? Senta aqui mais próximo, ó. Tá? Se quiser 2 sentar aqui para ver o ângulo melhor da peça, fica à vontade. Então, eu vou fazer essa pecinha central. E aí, me perguntem aquela linha que tá, por que ela tá, por que ela não está, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer a vista em planta da peça. Tá? O que vocês estão enxergando nessa peça, ó? Esse bloco que se destaca, que está numa posição em diagonal, né? Tá? Nós fresamos esse bloco inteiro aqui, pegamos esse bloco inteiro e usinamos essa parte, essa e rebaixamos esse bloco, tá? Tudo isso que está aqui, ó, foi material que nós tiramos para fabricar essa peça, tá? Agora, nós vamos fazer essa vista frontal da peça. O que está faltando, qual a linha que está faltando naquela vista frontal, naquela vista em elevação. Você olhando daí onde você está, vou virar para você, ó. Você está olhando aqui, tá? Eu fiz essa vista. Qual a linha que está faltando naquela peça? Pode, se você quiser mostrar lá, pode mostrar. Fica tranquilo, viu? Eu só te peguei primeiro aqui, você está aqui sentado na primeira aqui. Essa aqui, ó. Essa? Como se essa aqui estivesse finalizando aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Você tem que ver essa linha. Então aqui, ó. Falta essa linha. Tá? Falta essa linha, ó. Então, o que acontece, ó? Lá, você vê esse contorno, ó. Tá? Essa face da peça, ó. Ó.
Aí você vê a elevação da peça, ó. Por que que ela ficou dessa largura? Nós colocamos diagonal propositalmente, tá certo? Então ela ocupou as duas extremidades na diagonal, ocupou aqui, e essa linha é a linha que divide. Como alguém me perguntou da outra vez, não sei se foi você ou quem que me perguntou, existe uma outra linha atrás, né? Tá vendo aqui, ó? Mas, o que que acontece? Ela tá coincidindo com a linha frontal, tá bom? E agora, eu fiz aqui, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Isso que eu queria só para mostrar, ó. Essa vista que vocês vão ver agora, que é a vista lateral, é essa vista, ó. Tá certo? Então, eu vou fazer uma parte da peça, tá certo? Ó, o que é essa vista lateral? Parte inferior é a mesma peça, tá certo? Eu estou mostrando, tá vendo aqui, ó, que tem uma diferença aqui, tá vendo, ó? Vamos falar assim que eu tenho uma diferença para dentro aqui, tá certo? Tá lá, ó. Vamos falar assim, ó, assim, tá? Então, se eu for mostrar lá, a peça fica assim, ela não chegou aqui, e essa linha é exatamente no meio dessa, tá? Que é essa, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ela ficou um pouco menor, tá vendo? Então aqui, ó, tem uma distância, ó, daqui nessa linha. Entendeu? Tá? Esta aqui. Essa diferença tinha que estar embaixo. Boa pergunta. Como eu exigi que ela estivesse lá para vocês entenderem, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou puxar ela para cá agora e você vai olhar daí, ó. Tá? Então, o que eu tenho que fazer com ela? Ela não tá lá? Onde que eu tenho que colocar ela? Ela tá lá, não tá? Então ela tá na parte de trás da peça. Certo? Tá? Legal, tá? Porque eu quis mostrar esse detalhe para mostrar isso aqui e eu omiti essa aqui para vocês. Entendeu? Tá? Mas exatamente isso. A peça aparece desta forma. Tá bom? Boa observação. Aí já começou a ficar mais interessante. Então, vamos lá. Vamos escolher essa peça. Praticamente as peças são parecidas. Vamos escolher essa peça, né? Essa aqui é da mesma largura, tal, né? Então vamos lá. A vista em planta dessa peça. Tá aqui a base da peça, né? Aí, como tá na frente, tá aqui essa peça, que é esse destaque, tá certo? E aqui, ó, tá esta peça. Tem mais alguma coisa para mostrar nessa vista, vocês acham? Não. Aí, peraí. Não. Ó, vamos lá. É isso que eu queria. Foi um pouquinho para confundir, mas é só para você entender, ó. Por enquanto, nós fizemos a vista em planta. Então, vem daqui, pode vir aqui um pouquinho. Vem aqui. Olha essa peça de cima aqui agora. Olha por cima, olha você por cima aqui. E vê se falta, nessa posição mesmo. Vê se falta alguma coisa lá. Não. Entendeu? Então é isso que eu queria. Tá bom? Agora, nós vamos fazer a vista em elevação. Aí, eu vou fazer... né?
Agora, quem se habilita em colocar as informações que está faltando na vista em elevação? Se tiver alguma dúvida, não tem problema não, cara. Pode vir e rabiscar do jeito que vocês acharem, tá? Se não colocar, não tem problema. Você está olhando daqui agora, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó, você está olhando essa peça daqui. Tá? Dez. Entendeu? É isso que eu queria. Tá bom? Então ficou perfeito. O que ele mostrou? Ele mostrou a linha tracejada desse bloco, que ele é menor na largura da peça. Tá certo? Então você tem que mostrar a linha tracejada aqui. E mostrou essa face aqui, ó. Ela sobe além dessa linha. Tá certo? E é essa linha, né? Ó. Qual de baixo? Então, aí ele fez lá uma parte, né? Eu ia chamar alguém para corrigir o que ele fez, né? Eu deixei ele, mostrei a peça para ele. Eu falei, deixa eu passar para uma outra oportunidade, né? Então, pode falar que é exatamente isso. Ó, aqui, ó, não tem essa linha, ó. Tá? Por quê? Porque essa peça, ela vem aqui, sobe aqui, vem aqui, tá? E faz essa linha uma linha total, tá? Então, é um bloco, tá certo? E às vezes você monta esses blocos assim, às vezes até quem tá, né, vocês já estão enxergando o que eu quero que vocês enxerguem, tá certo? É exatamente isso, tá bom? E agora, nós vamos fazer essa vista da peça, tá certo? Eu vou fazer uma parte da vista, tá certo? Vou fazer uma parte, vou fazer a parte mais... Ó, só para vocês entenderem, eu quero que vocês entendam, ó. Essa parte aqui, vou fazer até no mesmo ângulo aqui, ó. Essa projeção aqui, tá? Quem gostaria de vir aqui mostrar para mim o que está faltando naquela vista e acrescentar lá? Ó, quem está olhando daí, ó. É essa vista. E quem está olhando daí, ó. Essa vista aqui, tá? 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 Ó, para vocês que estão olhando aí, ó. Essa vista aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar, tá bom? Ó, essa vista é essa aqui, ó. Ó, essa lateral, ó. Ó, sobe, ó. Tá certo? E aí, ó. Ó. Tá? Entendeu essa? O tracejado, ó. Isso, ó. Quando ela chegou nesse ponto, até aqui você está enxergando, ó. A partir do momento, e ela veio aonde? Ela veio nessa projeção, né? Tá certo? Para fazer só para entender melhor lá, vamos falar assim que o risco que ele fez seja um pouquinho mais para cá. Tá bom? Então, a gente já consegue enxergar uma peça com mais detalhes, né, de profundidade, de tracejado, de inclinação, tá bom? Então eu acho assim, né, eu fico olhando para vocês, fico preocupado que às vezes alguém não entendeu e às vezes fica reticente a perguntar. Eu gostaria que vocês perguntassem, tá? Tá? Do jeito que nós fizemos agora, veio aqui, ó, fez a peça, né? Eu falei, eu não vou deixar ele fazer tudo para pegar alguém, né, que esteja do mesmo time, né, se entender um pouquinho mais, entendeu? É isso a minha ideia, tá bom? Agora, já falou, ó, essa aqui, o que é? Eduardo, é o que traz atrás, é isso aí, entendeu?
Por que que essa parte aparece? Porque você consegue enxergar. Entendeu? Tá bom? Tá legal assim? Hã? Qual linha? Essa? Qual? Pode apagar. Pode apagar. Vocês viram quanto tem de detalhe? Uma peça simples. Entendeu? Mas é essa visão que vocês têm que ir tendo. Por que que ele apagou a linha lá? Por que que ele apagou a linha, mano? Ela, não, vamos passar também tudo isso, ó. Essas coisas que eu quero que fala. Só que quando falar, vocês não vocês entendam que eu estou querendo só melhorar a linguagem técnica. Como é que você falou? Pode repetir do jeito. Está rente. Eu não quero mais que fala que está rente. Né? Eu quero que fala que está no mesmo plano. Né? Por que que não vai? Eduardo, porque está no mesmo plano. Tá? Então a gente vai começar a conversar dentro de uma linguagem bacana, técnica, né? Uma linguagem técnica. É a mesma coisa, eu vejo às vezes ainda algumas pessoas falando, né? E vocês também já viram, né? Tá? Lá em casa, lá o encanador lá vai fazer qualquer coisa, a gente deixa, né? Pelo amor de Deus, vai lá no encanador na tua casa, não vai corrigir ele não, deixa que a linguagem dele é aquela mesmo. Encanador hidráulica, ele chega lá e fala assim, ó, esse cano aqui furou. Né? Nós não vamos falar cano nunca mais, nós só vamos falar tubo, tá certo? Tubulação, né? Não vai falar cano não, esse cano de PVC, não. Para nós, não, para vocês, não tem linguagem cano, tá? Mas se o cara for lá trocar o cano da tua casa, deixa o cara falar cano. Não é capaz dele apelar com você, tá bom? Nós vamos pegar isso para a gente falar com o inspetor, com o montador, com gente, chega um engenheiro lá perto da gente, né? Não pode falar cano, não pode falar rente, não pode falar nada, tá bom? Então eu quero que vocês vão se policiando com a linguagem, tá certo? Só isso. Vai se policiando com a linguagem, porque o que acontece? Você vai se policiando com a linguagem, vai ficando mais fácil de você entender, entendeu? Porque você vai entrando no mundo do real, né? Que a gente tem que fazer, tá bom? Então, eu só falei, viu, Wanderson, que eu aproveitei a tua deixa para poder falar, tá bom? Vai ficar bravo comigo, hein? Tá bom? Bom, vamos fazer a vista em planta dessa peça, né? Então eu vou fazer a vista em planta e eu vou ver agora se alguém venha aqui e me faça a vista frontal completa. Ou um pedaço, não tem problema. Eu não, né? O que eu quero é que faça, é que tente. Como nós fizemos agora. Nós resolvemos em quantas etapas? 3 vezes. Né? Então, está fomentando o pensamento. Né? Está fomentando pensar. Então não está aqui de brincadeira, né? Está aqui sério. Isso para mim é fundamental. Eu vou fazer só uma linha aqui para depois você não... Essa é a base da peça. Parte de baixo da peça, ó. Essa linha. Certo? Essa peça é da mesma largura, essa aqui tá... Alguém quer fazer essa vista de elevação? Pode vir, velho. Não sair, não tem problema. Talvez a tua dificuldade é a dificuldade de mais gente. É o que... Ah, tá lá.
Não, tá bom. Quem acha, você já sabe o que é, não vai falar. Ele já olhou, já sabe. O que tá errado, o que não está de acordo naquela vista? Vai lá, pode mandar. Ah, é. Por que ele apagou essa linha, mano? Porque ela está no mesmo plano. Hã? Não, essa aqui, ó. Essa você, você apagou. Eu não vi você apagando. Não. Não, eu virei as costas e apagou uma linha aqui na. Eu falei, essa daqui não, né? Nossa, mas eu vi você já tinha apagado. Você entendeu por que você apagou e estava. Sim. Aqui está correto? Sim. Então tá bom. Tá? Eu virei as costas, eu olhei e falei. Tá. Bom, e agora? Alguém quer fazer essa vista da peça? É interessante essa vista. Entendeu? Ó, eu vou virar para vocês. Alguém quer tentar fazer essa vista? Pode tentar, cara. Não tem... Tá faceando. É da mesma largura. Vou te dar a referência só para você. Ó, essa é a referência só para você. É a base da peça. E daí você parte pro... Todo mundo concorda que ele fez? A representação gráfica dele está correta? Concorda, Carlos? Está correto, tá bom? Não falta nada dessa representação gráfica, tá bom? Então, ele mostrou o bloco frontal, né? Que é o que você vê. E essa linha existe porque ele está para dentro, tá certo? O bloco inclinado, ele está na parte da profundidade dessa peça, né? Parte da linha vocês enxergam, ó. Parte da linha tá aqui, ó, certo? E o que só ficou tracejado, só parte desse rebaixo da peça que está aparecendo atrás do bloco, sobressalente, tá bom? Ó, para mim foi nota 10, tá bom? As coisas é assim mesmo. Eu gostei da evolução, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer mais uma peça assim, só para... Vamos fazer essa nessa posição. Tá certo? Eu vou fazer a vista em planta da peça. Tá? Então vamos lá? Vista em planta da peça. Tá? Nós temos um bloco aqui. Cima. Certo? Essa vista em elevação é uma vista, para quem está daí, simples. Tá certo? Quer tentar fazer ela, Alan? Tá, não tem problema.
Quer fazer, Carlos? Essa vista, ó. Vista em elevação, né? Ou frontal, mas como nós estamos tratando sempre de elevação ou frontal, vamos falar sempre essa vista aqui, ó. Eu seguro para você lá, ó. Não, vai dar conta sim. Olha lá, ó. Eu vou colocar ela para, ó. Você vai fazer a vista frontal. Vamos lá. Vai lá, Carlos. Agora, eu quero que alguém venha, viu, Carlos? Ela não está correta, tá? Mas eu quero que alguém venha corrigir. Quer vir corrigir ou não? Não, fica à vontade. Você fala, não. Ainda não entendi, você pode falar. Tá? Eu vou lá, vou segurar a peça para não falar que, né? Então, vamos lá, ó. Vou segurar a peça na posição para você. Pode morrer a zero. Aí. Entendeu, Carlos? Então, o que ele fez, ó? Essa linha da peça, ela aparece, tá? E ela tem esse formato do perfil do superior que se destaca, tá? Que é esse perfil que está aqui, né? Tá bom? Então é isso que eu quero, né? Porque é mais fácil eu fazer isso, né? É mais fácil eu fazer isso do que eu mandar você corrigir, entendeu? Porque aí você faz, pensa, e alguém que está do teu lado vai lá e tenta corrigir a peça, né? Não vou falar que sempre ele vai corrigir, mas eu quero que talvez, por exemplo, se ele falasse, ó, eu vou tentar, vai lá, tenta e não deu, entendeu? Há um outro que entende e a gente assim vai, tá bom? Eu quero essa integração de todo mundo, viu, gente? Essa integração para mim é o mais importante do curso, tá? Essa integração e essa disponibilidade de vocês de sair daí e vir aqui. E também, a recíproca também é verdadeira. Quem tem mais dificuldade e não ainda está preparado ou não quer ainda, não se sentiu ainda a vontade de vir, também é a mesma coisa. Porque com isso eu vou entendendo a dificuldade de cada um, tá bom? É isso que eu quero, entender talvez, vocês já perceberam que eu não sou um que guardo muito nome, tá? Essa é uma falha minha, né? Mas eu sou assim, tá? Nome, mas nem dos parentes, eu acabo esquecendo mesmo. Tá? É uma dificuldade que eu tenho. Número, eu sou bom de número. Guardo número, guardo tudo. Mas nome é uma dificuldade para mim. Tá bom? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu ia fazer parte dessa peça. Mas eu acho que já tem gente aqui que consegue fazer essa vista. A base é aqui. Certo? A vista que vocês estão vendo é essa. Esse destaque e tal, papapá. Alguém quer vir fazer a vista lateral? Aqui um pouco mais para baixo. Isso, essa parte do fundo mais para baixo. Ó, outra coisa, deixa eu só... Não, pode deixar assim. Isso, é.
Ó, eu vou falar do jeito que eu falei pro Wanderson. Entendi. Só que ele falou baixinho pra mim aqui, mas eu tenho que falar pra todo mundo, né? Eu quero que todo mundo saiba. Ele falou pra mim assim, ó. Essa parte de trás aqui é um pouco mais pra baixo. Não. Tá? Essa parte que está na parte atrás da peça, ela tem uma elevação menor, né? Ou melhor, a altura dessa parte aqui é menor que a altura frontal, entendeu? Eu só não quero que fala, como é que você falou? Para baixo. Eu não quero que fala, para baixo, entendeu? Tá bom, pode fazer agora. Mas ele já entendeu o que é a peça, entendeu? Então, eu já sei que ele entendeu. Ó, mantém essa linha. Né? Entendi. Só para você já foi detalhista lá na tua correção. Quer que eu vire aí para você? Eu vou virar. Ó, tá aqui. Você tá olhando daí. Você tá olhando aqui, você tá olhando para a peça. Aê, entendeu? Perfeitamente. 10. Tá bom? Todo mundo entendeu? Tá? Então, ó, vocês estão vendo esse bloco até nessa altura. Porém, existe uma face frontal que tem uma altura e a parte de trás inclinada tem uma elevação um pouquinho menor do que essa, tá? Que é aquele que quis corrigir aqui, eu até deixar, mas eu vou corrigir só para vocês, ó. Como isso aqui tá alto, vamos falar assim que isso aqui fosse assim, ó, um pouquinho mais, isso aqui fosse um pouquinho mais alto, ó. Tá? Então, ó, é essa a diferença, ó. Essa linha é essa e essa linha, ó, ela tá um pouquinho, tá? Com uma elevação menor, tá? Deu assim, nem que não captou 100% dessa peça. Quem acha que deu para entender essa peça assim, 100%? E quem acha, entendeu? Quem teve alguma dificuldade menor? Você teve um pouquinho? Não? Deu para entender? Tá? Você entendeu a peça? Entendeu? Entendeu, Carlos, agora a peça? Entendeu? Bom. É exatamente esse exercício que nós precisamos. Nós temos 5 minutos. Esses 5 minutos, eu gostaria de falar só para aquilo que eu falei que eu vou e volto, né? Só para quem não estava presente. Quem não estava presente quando eu falei da trena? Então né? Olha, eu já falei, mas eu vou repetir aqui mais resumido, né? A trena é um dos instrumentos mais importantes para o montador, encanador, caldeireiro, né? Porém, a trena ela tem uma série de particularidades, né? A trena, para você trabalhar em um ambiente de trabalho profissional, ela não pode ser uma trena comprada na loja e você põe aqui, né? Como a gente está acostumado, que eu gosto, né? E você entra para a fábrica com essa trena aqui porque você comprou nova na loja, né? Jamais, né? Jamais. Se você quiser comprar uma trena tua, você tem que chegar na empresa que você trabalha e pedir para o controle de qualidade dela, identificar a tua trena e fazer a aferição da trena com uma trena calibrada por um órgão especializado do Inmetro. O Inmetro é um órgão que faz controle de pesos e medidas, né? Então, ele tem diversas empresas credenciadas que fazem calibração do instrumento. Então, a trena é um dos instrumentos que vocês não devem deixar. Todos, eu acho que todo caldeireiro tem que ter uma trena lá, tá certo? Uma trena na caixa de ferramenta, calibrada, bonitinha, tá? Porque qualquer inspeção de um órgão, de uma empresa de fora, ele vai lá, ele vai escolher um caldeireiro qualquer na empresa, ele vai pedir para abrir a caixa de ferramenta e ele vai olhar lá, né? Aí o paquinho está sem calibrar, a trena está sem calibrar, pronto. A empresa recebeu uma não conformidade de graça, tá? Outra coisa, a trena, a trena ela vem graduada
esse número maior de baixo aqui é centímetro. E cada centímetro tem uma divisão de 10 risquinhos aqui, que é o milímetro. Então, nós caldeireiros, nós de fábrica, não fala, esquece. Olha, 1 metro, 10 centímetros, não tira isso da cabeça, tá? Você só vai falar 10, 100 milímetros, 200 milímetros, 157 milímetros, 1570 milímetros, só fala em milímetro. Tá discutindo com alguém, com um profissional de fora, vocês só falem em milímetro, tá? Uma trena tem 1 metro, tem 100 centímetros, porque 100 centímetros, porque centímetro, 100, quer dizer, é 1 metro dividido em 100 partes, por isso que é centímetro, tá? 1 metro dividido em 100 partes, então a palavra correta de cada parte é centímetro. E a palavra 1 centímetro dividido em milímetro, porque 1 milímetro é 1000 milímetros, né? Milímetro, 1000 milímetros é igual a 1 metro, tá certo? Então, a trena sempre calibrada, uma trena em condições de uso, né? Não pode estar quebrada, não pode estar faltando número, não pode estar riscada, não pode estar faltando a extremidade, tá certo? E a parte de cima é polegada. Polegada é para quem vai trabalhar mais com tubulação e tal, né? Para ir lá buscar no almoxarifado, junto com um tubo de 10, um tubo de 8, um tubo de 6, aí se mede em polegada, tá certo? O schedule do tubo, a espessura, é outro departamento. Já tem que estar lá no almoxarifado separado para você pegar o schedule certo. O schedule é a espessura do tubo, tá? A gente começa com o schedule 10, 20, 30, 40, 60, 80 e aí vai, tá? Depende da classe de pressão. A espessura do tubo é maior, o número do schedule é maior, tá bom? A parte de cima é em polegada e ela tem uma graduação assim, ó, sempre em vermelho, vocês vão ver, ó, tá? Que é 1 pé, né? 1 pé, 2 pés, 1 metro dá quase 3 pés e um pouquinho, porque cada pé é 12 polegadas, que é 304,8, tá? Então, a trena basicamente é para você pegar medidas em milímetro, até milímetro, né? E de milímetro para baixo, paquímetro. Polegada sempre pegar no paquímetro, né? E aquilo que eu já falei da trena, mas eu gostaria que vocês entendessem a ler o paquímetro. Eu vou fazer questão disso, né? E isso não é difícil fazer, do jeito que eu vou passar para vocês, que vocês consigam ler o paquímetro tecnicamente, não é colocar lá de qualquer jeito, não. Por que há pelo menos 1 polegada dividida em 16 partes. Então, até 1,16 vocês vão ler, né? 1,16 é 3,75 milímetros dividido por 2, tá? Então, 1/8, vocês sabem, quem trabalha mais aí já vai... Isso é 3,175, né? Então é aquela medida de 3,75 dividido por 2. Então, dá um monte de casinha ali. Só que no paquímetro, a gente tem as casas decimais em polegada que a gente consegue colocar o paquímetro lá e depois ir lá e pôr na chapa. Não é primeiro ir lá e a gente coloca a medida correta decimal e depois vai lá e confere, tá bom? Então por hoje eu acho que a aula foi excelente, tá bom? E a gente vai andando nessa mesma velocidade aí. Se tiver que diminuir a velocidade, me fala, tá certo? Se quiser que acelera, a gente acelera, tá bom? Obrigado por hoje.